Mas, Genuíno, só para deixar claro, quando dos 11 ministros que começaram o julgamento, 8 foram indicados por presidentes petistas, ou pelo Lula ou pela Dilma. Na formação de quadrilha foram 6-4 votos e na corrupção ativa 9-1. Ou seja, 9 ministros do Supremo entenderam que o senhor praticou corrupção ativa. Esses ministros são todos de sólida formação jurídica, que foram indicados a maioria por presidentes petistas. Não parece ao senhor que essa decisão ela tem solidez Parece, jurídica? mas não é verdade. Por quê? E eu quero discutir até o fim da minha vida essa injustiça. Vou discutir até o fim da minha vida. Por quê? Porque é necessário uma prova concreta, é necessária individualização de condutas. Se usou uma teoria para enquadrar eu e outros companheiros nesse crime de quadrilha e de corrupção ativa, que é uma teoria chamada teoria do domínio do fato, que pela hierarquia que você exerce, você é automaticamente culpado. Mas o senhor, por exemplo, presidente do PT, né? O senhor é um político experiente. Em muitos momentos disse, olha, o Delúbio assumiu a culpa para ele, né? Dizendo que a responsabilidade toda é dele. Mas em muitos momentos você falou, olha, não, o empréstimo eu assinei, porque era companheiro do Delúbio, ele trouxe para eu assinar. Eu assinei o empréstimo porque é um empréstimo legal. Nós procuramos na praça. Mas, além da questão do empréstimo, olhando para o escândalo como um todo, para o caso como um todo, você era presidente do PT. Você acha que o mensalão foi uma invenção, então, do Roberto? O PT não cometeu erro nenhum? O PT, olha, erros políticos, nós podemos discutir na esfera da política. Não é mais do que erro político. Escolhas políticas que eu fiz para fazer aliança, para apoiar o governo, para aprovar os projetos, são articulações políticas eleitorais. Isso faz parte da política. Agora, criminalizar dentro de uma teoria que pela hierarquia que você exerce, você é culpado, isso nos leva a uma teoria antiga, que tem tragédia na história da humanidade, que é o seguinte: você é condenado pela sua responsabilidade objetiva. O direito penal, diferentemente do direito civil, do direito tributário, ele individualiza, é a prova concreta. Você não pode construir uma tese de núcleo político. Que núcleo político? Chamado de quadrilha. Eu era eleito para a direção do PT, as reuniões do PT eram públicas. Que a organização Mas criminosa reuniões, era por aquilo? exemplo, do senhor, do Delúbio, com José Dirceu na Casa Civil, como ao longo do processo há testemunhos de que elas aconteceram. Isso não caracteriza que havia uma operação política do Palácio do Planalto com o PT e que passava por recursos para aliados? Reuniões políticas para discutir a agenda do governo, reuniões políticas para a gente votar os projetos, isso faz parte da democracia. Em nenhum momento teve uma discussão sobre recursos para um partido? Nunca se envolveu discussão de recursos para partido e para campanha. A discussão dos recursos para a campanha diz respeito à eleição de 2004, que começou em 2003. Isso você pode discutir a necessidade de uma reforma política, de mudar o sistema eleitoral, de acabar com o financiamento privado, de estabelecer uma transparência muito grande. Agora, você trazer essa questão para o direito penal, com base na teoria do domínio do fato, que pela hierarquia você se induz que deve saber, aí não se pode condenar as pessoas assim. Portanto, E por que o Supremo condenou, então? Se são tão preparados? Eu não vou analisar o Supremo Tribunal Federal, até porque eu fui condenado. Eu vou discutir até o fim da minha vida A sua condenação. a minha condenação. Eu não pratiquei crime, sou inocente, meu sigilo bancário foi quebrado, telefônico, fiscal, não tem uma gravação, não tem uma cena, não tem um centavo, moro na mesma casa há 28 anos, não tenho patrimônio, não construí riqueza. A minha vida não foi para construir posse de riqueza. A minha vida tem uma finalidade, é lutar por causas, por ideais. Desde 67, quando começou essa história, até a viabilização desse projeto. Nós construímos esse projeto para eleger o Lula, construímos um projeto para sustentar o governo Lula. E essa articulação que teve braço dentro das instituições do Estado, teve braço numa mídia, setores da mídia conservadora e na oposição, veio para nos criminalizar, tentando, pela via do moralismo conservador, atacar um projeto democrático e popular. Nem a mídia, nem o Supremo, nem setores conservadores da sociedade colocaram o Marcos Valério dentro do PT. O PT tomou a iniciativa de fazer negócio com o cidadão. Você é um político experiente. O que o Marcos Valério queria em troca? Benesses do partido no poder. Kennedy, diga.
a relação que o PT teve com o Marcos Valério foi uma relação em que, no momento em que não existia nada contra ele, as empresas dele tinham relação com o governo anterior, na área de publicidade, portanto, isso é uma dedução. Eu não aceito ser condenado por dedução. Mas hoje, é uma ilação, é impossível não saber, é impossível não participar. Aí se mistura tudo. Mas eu estou falando aqui, não estou falando da sua conduta agora, estou falando da questão da relação do PT com o Marcos Valério. Há relatos, o Marcos Valério tentou fazer lobby para o Banco Mercantil de Pernambuco. Ele tentou procurar o Banco Central, mas no que me diz respeito, ministro da Fazenda. Qual foi a vez... que você era um político importante eu no sei, PT, qual Jean? foi a vez que eu tive reunião com o Marcos Valério? Nenhuma. Qual foi a vez que eu visitei as empresas do Marcos Valério? Nenhuma. Quantas vezes eu fui nos bancos? Nenhuma. Eu cuidava das articulações e o PT políticas. tinha relação com ele. Mas como presidente do PT, eu cuidava das alianças políticas, das alianças eleitorais, um PT dividido, como você sabe, naquela época, em torno da política econômica e das reformas, previdência e tributária, a relação com os movimentos sociais. Eu não aceito ser condenado como criminoso numa prática que eu não pratiquei. Eu fazia política como eu sempre faço. E política que eu faço no sentido das articulações políticas, da sustentação do governo. Por isso que eu digo, sou inocente, não pratiquei crime. A minha atuação foi essencialmente política. E é isso que eu vou lutar pela minha vida. Respeito e vou cumprir as decisões do Supremo. Mas vou discutir até o fim, porque eu quero discutir. E a vida me mostra que a verdade, mais cedo ou mais tarde, prevalecerá. É claro que é uma sensação dura estar condenado e ser inocente. Mas eu vou lutar contra essa injustiça, porque ela fez parte de uma construção que tem parte de fantasia, tem parte de fatos de campanha eleitoral, de financiamento de campanha, tem parte de outras pessoas que botam tudo na onda para criar o efeito manada, num julgamento que foi profundamente influenciado numa campanha durante 8 anos por setores conservadores da mídia. Que licença para você um minutinho, e a notícia volta daqui a pouco com o José Genuíno. Olá, a notícia está de volta com o deputado federal José Genuíno. Genuíno, a gente estava falando, você estava dizendo que você acha a sua condenação injusta e que você vai lutar até o resto da vida para provar a sua inocência. Mas eu queria te perguntar, como dirigente do PT, quais foram os erros que você acha que o PT cometeu no Mensalão? Qual é o pecado do PT no Mensalão, Genuíno? Olha, o PT tem uma história de luta vitoriosa nesse processo de eleição do Lula e de 10 anos de governo democrático popular. É claro que erros de opções, de escolhas, de alianças, de amplitude dos apoios políticos, de amplitude nas eleições, isso faz parte do debate político. E não se pode criar uma camisa de força de que tudo isso é crime. A investigação tem que saber separar o que é crime do que é erro político, do que é opção política. E esse maniqueísmo fundamentalista que se criou, porque ele partiu de 2 teses, teve compra de votos. Até agora não tem um deputado que tenha recebido para votar. Não tem uma prova. Segundo, que houve dinheiro público. Ora, eu tenho aqui uma tabela da Receita Federal, da Visanet, do grande jornalista Raimundo Pereira, que ele mostra que todo aquele dinheiro da Visanet foi pago por eventos que ocorreu, promoções que aconteceram, veiculação de propaganda que não tem nada a ver com o PT. Eu conheço a reportagem que o Raimundo fez, Genuíno, mas o Visanet, o Banco do Brasil, era um dos maiores cotistas. O Pisolato, ou seja, houve uma decisão política de se usar recursos do Visanet, sobre os quais o Banco do Brasil tinha controle, para irrigar o Valério Dutto. Então você tem aí uma triangulação. Isso, veja bem, que é dinheiro mas público. Mas olha bem, tem 3 auditorias nessa matéria aqui, 3 auditorias da Visanet, provando que não houve desvio de dinheiro da Visanet, que está tudo provado aqui. Tem mas auditorias. Quando você irrigou o Valério Dutto com esse recurso, mas não foi para a Visanet. É dinheiro público. Não era dinheiro público, porque o dinheiro da Visanet foi gasto com publicidade, com eventos. Está aqui a tabela. Mas ele veio do Banco do Brasil. São as 9 notas. Mas isso não era para o PT. Isso não tem nada a ver com o PT. Está aqui os eventos, é Rede Globo, a acusação no caso é que houve uma triangulação, né? O dinheiro entra por uma porta,
por um Mas contrato e sai por triangulação, outro. Kennedy, Por e outro, né? e essa matéria é muito clara do Raimundo Pereira, citam aqui as notas, o valor, o pagamento e o número conheço da o nota. argumento do Pereira. Cadê a triangulação? Então se criou a relação do PT com as empresas do Marcos Valério, e aí eu não vou discutir, porque eu não conheço essa relação, nem era de minha competência, achar que isso era dinheiro público. Então eu afirmo categoricamente, ninguém comprou voto e não houve uso de dinheiro Agora, público, porque a PT Visanet está aqui, o as PT suas tabelas da revista Eu tinha te Retrato do perguntado Brasil. sobre o pecado do PT. O PT não se corrompeu no poder? Quando o PT fala assim, foi caixa 2, O PT, não é grave, olha, não é corrupção? o PT não se corrompeu no poder. O PT devia ter priorizado uma reforma política já em 2003 para garantir o financiamento público, proibir doação de empresas privadas, fidelidade partidária. Isto sim, é uma dívida que nós temos com o país de fazer uma reforma política democrática. Isso se discute no âmbito das opções políticas. Agora, você levar essa questão para o âmbito criminal e principalmente penal... Mas não houve corrupção, e não eleitoral... O mensalão não é um escândalo de corrupção? O que foi dito não é verdade. Ninguém comprou voto, ninguém, não tem nenhuma prova e não houve uso de dinheiro público. Está aqui o documento da Receita Federal com 3 auditorias da Visanet que está aqui. E quem diz isso não é o PT. É uma investigação. Isso está nos autos. Isso está nos autos. Pois é, mas os ministros do Supremo entenderam que, apesar dessa prova, houve uma formação de quadrilha e corrupção ativa. Por isso que eu tenho eu cumprirei as decisões do Supremo, porque eu defendo o Estado Democrático de Direito, mas vou discutir até o fim. E não é a primeira vez que a história tem isso. É o direito o caso Dreyfus na França, o Saque Vanzetti, o caso do Barra Bodega, o caso da escola de base. Tribunais internacionais? Isso aí não está posto, nem vamos discutir isso agora, porque o processo não terminou e tem recurso. Está na fase de recurso. Está na fase de recurso. Cada problema na sua hora. Agora, Mas você descarta levar para um tribunal internacional? José Genuíno, vou lutar em qualquer situação para defender que não pratiquei crime, se trata de uma injustiça. Não vou... Ou seja, então você não descarta em um tribunal internacional. Eu não estou discutindo essa questão, Kennedy. A minha vida... Por causa dos recursos agora. A minha vida ensina uma coisa. Diga. Eu já vivi muita coisa, situação limite na minha vida. Situação limite. De ficar 1 ano incomunicável, de ficar 5 anos preso. Em cada situação você decide. O que eu estou discutindo agora? Deixar bem claro. Cumprirei as decisões do Supremo, porque eu estou no Estado Democrático de Direito. Segundo, vou discutir até o fim. Em qualquer situação. Por isso que democracia é bom. Genuíno, eu queria falar eu tenho um compromisso radical com a democracia. Mas eu queria falar Eu joguei minha vida pela democracia. Eu fiquei 5 anos preso pela democracia. Eu passei pelo pau de arara pela democracia. Eu não me formei pela democracia. Eu não tenho título de doutor. Tudo pela democracia. O que eu fiz na minha vida foi pela democracia, pelos ideais. A minha vida só tem sentido porque eu sonho com essas causas. Eu discuto os meus erros nessas causas e não no maniqueísmo de um julgamento que foi um grande espetáculo impulsionado por setores da grande mídia, sem dar espaço ao contraditório, sem dar espaço para a acusação e para a defesa. É isso que eu estou... Mas me permita, claro, eu sou um inocente, cumprir as decisões, mas tenho direito à indignação. Genuíno, eu queria falar um pouco de política com você. O PMDB, na época, não tinha uma aliança formal com o PT. Você acha que a decisão do então presidente Lula de não fazer uma aliança formal com o PMDB, de certa forma, é uma semente do mensalão, porque levou o PT a fazer uma negociação com pequenas legendas e aí se resultou nesse escândalo?